Bem-vindos ao Footstats Checkout, o resumo de tudo o que aconteceu de mais importante na rodada do Brasileirão. E o Checkout tem apoio do BetSul, nosso parceiro oficial e melhor site de apostas esportivas da América do Sul. A 14ª rodada contou com o tropeço do líder e a aproximação de alguns postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. Tudo em aberto e briga boa na ponta da tabela. O Morumbi foi palco do único clássico do final de semana. No Sansão, melhor para o São Paulo. 3-2 no placar e quebra de um jejum de mais de um ano sem vitórias contra os seus maiores rivais. O São Paulo seguiu com seu viés de melhor ofensiva e produziu demais contra o Santos. Foram 19 finalizações, 7 delas certas. Desde a volta da Copa América, o São Paulo é o time que mais aumentou o seu número de finalizações certas por jogo. Era o sexto time que menos acertava o alvo antes da pausa. Essa média subiu 78% e desde a 10ª rodada o Tricolor é o time que mais acerta finalizações, 7,5 por jogo. A vitória vem em uma rara virada dos donos da casa. Foi apenas a segunda vez que o São Paulo virou um placar em qualquer momento do jogo em 2019. A primeira foi ainda no jogo de estreia da temporada, quando o time saiu atrás do Mirassol e terminou com 4-1 no placar. No Brasileirão do ano passado, o Tricolor reverteu o placar apenas uma única vez nas 38 rodadas do campeonato. O time de Cuca vai ganhando corpo e uma força psicológica que não aparecia há tempos. Do lado do Santos, o time voltou a apresentar fragilidade defensiva depois de muito tempo. Na 5ª rodada, o Peixe sofreu 9 finalizações certas do Palmeiras na goleada de 4-0. De lá pra cá, os adversários acertavam em média 3,1 finalizações por jogo e ninguém tinha acertado mais de 5. Contra o São Paulo, foram 7 no alvo. Quem se aproximou da liderança com a derrota do Santos foi o Flamengo. No Maracanã, 3-1 contra os reservas do Grêmio e manutenção do 100% de aproveitamento como mandante no Brasileirão. Jogando ao lado do seu torcedor, o rubro-negro tem 7 vitórias em 7 jogos no Brasileirão, o único 100% entre todos os 20 times. Santos, Internacional e Palmeiras completam o ranking dos melhores aproveitamentos dentro de casa. Arrascaeta brilhou mais uma vez no Maraca, dessa vez com 1 gol e 1 assistência. Entre todos os jogadores do Brasileirão, ele é quem menos precisa de tempo para participar diretamente de 1 gol. A cada 56 minutos em campo, ele faz 1 gol ou dá uma assistência. Já são 5 gols e 5 passes para gol no campeonato. Detalhe, 9 das 10 participações foram no Maracanã. E mais uma vez o Flamengo teve bons índices no último terço do campo. Contra o Grêmio foram 31% de posse no ataque. E em média o Flamengo acumula 32% de posse lá na frente. Inclusive com Jorge Jesus, a equipe tem mostrado uma tendência de incomodar o rival lá na frente, como podemos ver no gráfico. A rodada foi ótima também para o Atlético Mineiro, que venceu o Fluminense por 2-1 no Horto e se credenciou de vez na briga pelo título do Brasileirão. Já são 8 jogos seguidos de invencibilidade para o time na temporada, a maior invencibilidade entre todos os times da Série A. Depois da pausa da Copa América, o Galo só perdeu o jogo de ida para o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Depois disso, 6 vitórias e 2 empates para o time de Rodrigo Santana. Jogo franco e recheado de oportunidades no Independência. Foi nada mais nada menos do que o jogo com mais finalizações certas em todo o campeonato. 36, exatas 18 para cada time. Número que vai muito ao encontro do perfil ofensivo dos times do Fernando Diniz e do Rodrigo Santana. O Atlético Mineiro é o terceiro time que mais finaliza e o terceiro que mais finaliza certo em todo o campeonato. Já o Fluminense do Fernando Diniz é o quarto nos mesmos rankings, o quarto que mais finaliza e o quarto que mais finaliza certo. No Allianz Parque, o Palmeiras ficou na frente do placar por 2 vezes, mas o Bahia foi valente e buscou o empate nas 2. 2-2 em um jogo muito intenso e recheado de polêmicas. Falando de campo e bola, quem fez a diferença foi Dudu, com 2 gols e uma nova versão no Brasileirão. Rotineiramente no topo dos rankings de assistências, Dudu é quem mais finalizou no BR19 até agora entre todos os jogadores. Foram 38 chutes. Com 2,9 finalizações por jogo, o camisa 7 tem a sua melhor média pelo Palmeiras dentro da competição. Douglas Friedrich foi o grande nome do Bahia, apesar dos 2 gols sofridos.
Foram 4 defesas difíceis na partida. No Brasileirão, ele é o goleiro com mais milagres realizados, foram 20 defesas difíceis. Com a grande atuação, ele passou o Everton na corrida do índice Footstats e é agora o melhor goleiro da competição. Grande temporada para o goleiro do Bahia. Do lado do Palmeiras, o Everton não teve muito trabalho, mas não conseguiu parar o Gilberto nos pênaltis e viu o Palmeiras ser vazado pela 7ª vez em 9 jogos depois da pausa da Copa América. Nesse período, o time do Felipão já sofreu 10 gols. Nos outros 33 jogos da temporada, o time tinha sofrido só 9. Essa média mais do que quadriplicou. O Palmeiras sofria um gol a cada 4 jogos antes da pausa e agora está sofrendo mais de um gol por jogo. A gente está alertando isso por aqui faz um tempinho e a gente vai deixar na descrição do vídeo uma análise que a gente fez da queda da defesa do Palmeiras. O Ceará venceu mais uma e seguiu galgando posições na tabela do Brasileirão. 4-1 contra a Chapecoense no Castelão com show de Thiago Galhardo. 3 gols para ele em 3 finalizações realizadas na partida. O Ceará tem a melhor pontaria do Brasileirão depois da volta da Copa América, 52,3% de acerto, é o único time entre os 20 que mais acertou do que errou. A parte negativa fica pelo baixo número de finalizações realizadas no período, só 8,8, o segundo time que menos finalizou. Mas o que importa no final das contas é que o Vozão está conseguindo ser muito eficiente e faz um gol a cada 4,9 finalizações, a menor marca entre os 20 times do Campeonato Brasileiro. Falando de pontaria, Thiago Galhardo contribui demais para essa marca do Ceará. Ele passou o Gabigol e tem agora a melhor porcentagem de acerto de finalizações no campeonato. Acertou 14 de 22, 63% de acerto para ele. Já a Chapecoense chegou ao seu 8º jogo seguido sem vitória e amarga o seu pior início de campeonato desde que chegou ao Brasileirão em 2013. A Chape está em 18º lugar, pior posição que a equipe já ocupou após 14 rodadas nos últimos 6 campeonatos brasileiros. Se o CSA ganhar do Fortaleza, a Chape ainda pode cair para a 19ª posição. Situação complicada para o time catarinense. No jogo de domingo de manhã, a impressão foi de que os times nem acordaram para a partida. 0-0 com pouquíssimas emoções para Internacional e Corinthians no Beira-Rio. Ruim para os dois, que perderam posições na tabela de classificação. Somando o que os dois times produziram na partida, apenas 2 finalizações certas, um para cada lado. Ao lado de Cruzeiro e Botafogo, na 10ª rodada, foi o jogo com o menor número de acertos de finalização em todo o Brasileirão 2019. Em média, uma partida conta com quase 9 acertos por jogo. Em um jogo quase nulo ofensivamente, os destaques nos números vieram realmente na parte defensiva. Mesmo com 60% de posse, o Inter foi muito mais combativo e desarmou 30 vezes. Maior marca na equipe e 3ª maior marca individual de qualquer time dentro desse Brasileirão. Do outro lado, o Corinthians respondeu com alto volume de rebatidas. Foram 45 na partida, recorde do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Destaque defensivo para Gabriel e Richelli, que lideraram os desarmes das suas equipes na partida. Gabriel desarmou 5 vezes pelo Corinthians, Richelli incríveis 8 desarmes pelo Internacional. No pós-Copa América, os volantes são, respectivamente, o primeiro e o terceiro que mais desarmaram certo entre todos os jogadores do Brasileirão. Em jogo de 6 pontos no estádio Newton Santos, quem se deu melhor foi o Botafogo, 2-1 contra os reservas do Atlético Paranaense e mais 2 posições conquistadas na tabela. Foi o jogo com maior concentração de posse no ataque por parte do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Foram 34% de posse no terço ofensivo. Anteriormente, a maior marca tinha sido de 25% da equipe, então um acréscimo de quase 10%. O dado é um alento ao Botafogo, que é o time com menos posse ofensiva no Brasileirão. Time que menos desarma no campeonato, o Atlético de Thiago Nunes bateu seu recorde no quesito com 16 desarmes certos, mais que o dobro da sua média. Porém, isso não impediu o Botafogo de fazer o seu jogo com mais finalizações certas no Brasileiro. Foram 7, exatamente o dobro da sua média. O Vasco segue se distanciando cada vez mais da zona de rebaixamento e foi o único visitante que venceu na rodada, 1-0 contra o Goiás no Serra Dourada. Vanderlei Luxemburgo vem cumprindo com o prometido e afastando o Vasco da zona da degola. Já são 6 pontos de distância para o Z4. Vanderlei assumiu na 5ª rodada com o Cruz Maltino amargando a lanterna com apenas 1 ponto conquistado. Nos 10 jogos que vieram a seguir, o Vasco teve o 7º melhor aproveitamento entre os 20 times. 4 vitórias, 4 empates e só 2 derrotas.
aproveitamento de 53,3% dos pontos disputados. Quem não mostrou melhor após Copa América foi o Goiás. Em 6 partidas disputadas, são 2 empates e 4 derrotas, apenas 2 gols marcados e 15 sofridos, 1 a cada 2,7 finalizações certas dos rivais. Surpresa positiva no início do campeonato, o Goiás tem a pior campanha desde a volta do Brasileirão. No duelo entre dois times sufocados pela zona de rebaixamento, ruim para os dois lados. Avaí e Cruzeiro empataram em 2-2 e seguiram seu calvário no Z4 do Brasileirão. Rogério Ceni vai ter trabalho para corrigir os péssimos números do Cruzeiro no Brasileirão. A Raposa é o 5º time que menos finaliza e o 3º com pior média de gols feitos. Por outro lado, pelo lado defensivo, é o 4º time com pior média de gols sofridos e o 7º que mais permite finalizações dos adversários. O elenco é muito forte, o Rogério já se mostrou capacitado para encarar esse desafio, mas a missão vai ser bem dura. Esse foi o Footstats Checkout da 14ª rodada. E aí galera, o que vocês estão achando? Estão gostando? Não deixem de mandar suas críticas, seus elogios, suas sugestões, porque é a segunda vez que a gente está gravando esse programa só e a gente sabe que ainda tem muita coisa para melhorar, para deixar ele cada vez melhor para vocês. Mas é isso aí, a gente espera que vocês tenham gostado. Se gostou, dê o seu joinha aí. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações, que é bem importante pra gente. E não deixe de conferir o site do BetSul, nosso parceiro oficial, o melhor site de apostas esportivas da América do Sul. Vai estar aqui na descrição do vídeo. É isso aí, galera. A gente volta nos próximos dias com mais análises pra vocês. E na semana que vem a gente tá de volta com o Footstats Checkout da 15ª rodada. Um abraço!